Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula de biologia. A professora Keila professora Keila está falando com vocês sobre o reino Animalia. Nessa aula nós vamos estudar algumas características do reino Animalia ou reino animal mais propriamente. Fique até o fim porque a aula é curta, prática e objetiva. Em caso de dúvida, consulte sua professora, certo? Vamos lá? Aqui vamos falar sobre esse reino. O reino Animalia ou Metazoa, tem esses dois nomes, a gente fala popularmente reino animal. Conta com mais de 1 milhão de espécies dispostas em mais de 30 filos. Uma das características mais marcantes do reino animal é a capacidade de locomoção, apesar de existirem também representantes sésseis que não se movem. Essa é a principal característica do reino animal, porque comparado com as plantas, que é um reino também de seres vivos superiores, as plantas não têm essa capacidade de locomoção. Então, é uma característica que marca muito os animais, mas temos representantes do reino animal que não se locomovem, que são sésseis. Nós vamos ver cada caso. No que diz respeito ao habitat, os animais também apresentam grande variabilidade, pois são encontrados em ambientes aquáticos e também terrestres. Tá? Temos animais aquáticos, terrestres e também temos parasitas, então há uma variedade muito grande. Sua dieta também é variada, existindo animais herbívoros, carnívoros, parasitas e também saprófagos, que são os que se alimentam de cadáveres de animais e plantas. Por exemplo, os urubus podem ser classificados como saprófagos, porque eles só se alimentam já dos detritos. Na imagem nós temos uma representação de alguns animais e a gente pode ter uma observação bastante variável. Tem mamíferos, temos aves, temos aqui insetos, então a variação é muito grande, como já está dizendo aqui, mais de 1 milhão de espécies e dispostas em mais de 30 filos. Vamos então ver mais detalhes sobre o reino animal. As características, olha só. Principais características do reino animal são eucariontes. O que são eucariontes? São os organismos formados por células especializadas com a membrana nuclear, ou seja, que tem um núcleo bem individualizado, bem dividido, diferente das bactérias, por exemplo, certo? São heterotrófos por ingestão, ou seja, necessitam ingerir outros seres vivos, diferente das plantas que são autotrófos ou autotróficas, que produzem seu próprio alimento, seus próprios nutrientes. Os animais não produzem, então precisam ingerir, por isso heterótrofos por ingestão. Pluricelulares, corpo formado por muitas células e com funções específicas. Alguns animais não formam tecidos, órgãos, sistemas, mas uma grande maioria forma, tem essas funções específicas, as células são muito especializadas. Então, além de serem formados por muitas células, os organismos do reino animal ainda têm células especializadas. São aeróbicos, outra característica, respiram oxigênio que retiram do ar ou da água conforme o ambiente em que vivem. Tem os animais aquáticos, conseguem retirar o oxigênio da água. Aqui, outra característica, a reprodução é sexuada. Reprodução é sexuada, ou seja, envolve união de gametas. Tem algumas exceções, tá? Alguns invertebrados fazem de modo assexuado. Alguns seres vivos do grupo do reino animal apresentam, alguns animais, a reprodução assexuada, mas predominantemente a reprodução é sexuada, envolve então óvulos e espermatozoide, que são os gametas, tá? Não possuem celulose e clorofila. Celulose é um carboidrato, um polissacarídeo que tem nas células vegetais, e a clorofila, que é o pigmento também das células vegetais, que é característica dos vegetais. Então, os animais não possuem essas duas características. Aqui, olha só, na imagem a gente tem algumas noções. A célula são
eucariontes, porque a célula tem o núcleo, a gente pode observar que essa célula é uma célula completa. As células com funções específicas, né, muitas células são pluricelulares, estão formando tecidos e órgãos, né, as células específicas aqui. A respiração aeróbica, a gente viu, são aqui na ingestão, né, não produzem seu próprio alimento, são heterótrofos aqui. Então, eles precisam se alimentar, né, de outro, né, no caso da planta, para se nutrir. E a reprodução, que tem os gametas, então o óvulo e o espermatozoide envolvido no processo. Então, são algumas das características dos animais que a gente consegue diferenciar ou identificar facilmente. Seguimos. Mais características do reino animal. Possui tecidos e órgãos, com exceções dos filos mais simples, que é o caso dos poríferos, o que a gente viu lá naquele esqueminha. Esse daqui, deixa eu voltar para vocês verem. Esse daqui é o tecidos e órgãos, então a característica dos animais. Seguimos aqui mais uma. A presença de blástula. A blástula é uma esfera de células oca com líquido interior. É a segunda fase da segregação das células no desenvolvimento embrionário, depois da formação do zigoto. Aí a gente tem essa sequência: mórula, blástula, gástrula e neurula. Que quando ocorre a formação, união do óvulo e espermatozoide, as células começam a se dividir e aí começa a formar isso daqui. A mórula é um monte de células sem diferenciação. A partir da blástula, que é uma esfera oca com líquido interior, aí começa um desenvolvimento mais específico. As células começam a ter forma. E aí, formação dos órgãos aqui na gástrula e neurula, né, dos sistemas mais desenvolvidos. Outra característica dos animais é a presença de celoma. O que é isso? É uma cavidade embrionária presente em todos os vertebrados, sendo que os plateumintos é um grupo dos invertebrados, são pseudocelomatos, ou seja, eles possuem um meio celoma, um falso celoma. E os poríferos não possuem celoma. Então, a maioria dos animais tem a presença do celoma. Existem essas exceções. Os plateumintos têm um falso celoma e os poríferos não têm, tá? Aqui vamos observar por dentro o que é esse celoma, tá? Aqui a gente tem um exemplo de um animal acelomado. Olha aqui, o corpo dele não tem formação lá dentro, estruturas, órgãos, só tem aqui a epiderme, a cavidade digestiva, só tem esse tubo, não tem mais estruturas, mais órgãos aqui diferenciados. Esse daqui, o segundo, tem o pseudoceloma, que é um falso celoma. Aí a gente tem a epiderme, essa camada aqui de fora, tem a cavidade digestiva, e veja que aqui ela é achatada, no primeiro caso, acelomada, aqui ela já está arredondada, já tem um formato mais firme, né, mais de sustentação. E aqui nesse espaço, que é o pseudoceloma, ela tem algumas estruturas, as células estão se especializando, é daqui que vão se formar os órgãos e toda a estrutura. Aqui eles não têm, observe que não tem esse espaço azulado aqui, que é o pseudoceloma, tá? E aqui no último caso, a gente tem a epiderme, tem a cavidade digestiva, que é o tubo, e o celoma. O que é esse celoma? Essa estrutura, esse espaço todo azulado. Mas o que tem de diferente desse daqui para esse, que também tem esse espaço azulado? Ele é protegido por uma película, aqui ó, o celoma todo com essa películazinha rosa, e ele fica ali. Daqui vão se formar estruturas bem desenvolvidas, olha, aqui, bem estruturadas. E o pseudoceloma não tem essa divisão, as coisas estão meio soltas lá. E nos acelomados, eles nem têm esse espaço. Então, essa é a diferença do celoma, que é uma característica bastante marcante no reino animal, ou dos animais, certo? Próximo, agora vamos falar do tipo de simetria. A maioria dos animais tem simetria bilateral. O que é simetria? O que é esse negócio de bilateral? Duas metades simétricas do corpo. O corpo pode ser dividido em duas partes iguais, duas partes complementares. Também pode acontecer, né, a simetria radial, né, que tem vários planos longitudinais, que é
dividida por raios, a partir do centro do corpo. É o caso dos equinodermos, que são animais arredondados. Aí eles são geralmente assimétricos, pode ser dividido em raios. E temos os que não têm, ou ainda ausência de simetria, que são o caso das esponjas. Vamos para a imagem, a gente tem aqui, assimétricos, a esponja. Não tem como você dividir e ter partes iguais desse organismo, porque ele é irregular. Então, se você fizer assim, essa parte não é igual a essa. E mesmo se você fizer vários raios, você não vai ter nenhuma parte igual a outra, porque ele tem um formato assimétrico, irregular. Aqui nós temos o caso de um de simetria radial, que a gente poderia dividir ele em raios. A gente teria as partes radial. E o bilateral, que se você dividir ao meio, que eu não vou conseguir dividir ao meio, vai conseguir, mais ou menos. Então, bilateral, que os dois lados são complementares. Então, a maioria dos animais apresentam simetria bilateral, que é esse daqui, o caso do homem, mas também tem o caso de simetria radial e tem os assimétricos, certo? Aqui mais imagens de simetria radial, geralmente os que são formato do corpo arredondado. Uma simetria bilateral, peixe também é um caso de simetria bilateral. E o homem, né, o nosso representante do reino animal. Seguimos. Os filos. O reino animal é dividido em diversos filos e os principais, olha aqui, os principais são poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios, ou nemateumintos, é o mesmo, anelídeos, equinodermos, moluscos, artrópodes e os cordatos. Os animais vertebrados são pertencentes do filo Chordatus, então Chordata ou dos cordatos. A principal característica desse grupo é a presença da medula espinhal e a coluna vertebral. Os animais cordatos são divididos em 5 classes, que são dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, certo? Nessa árvore filogenética, a gente pode observar aqui a disposição dos filos, esponjas, isso é o grau de evolução, tá? Os mais simples, as esponjas, os quinidários, os plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e lá no fim os cordatos. Então, esse é o grau de evolução. Nós vamos estudar todos esses filos aqui nas próximas aulas, tá? E aí nós vamos ver características específicas de cada um desses filos. Os únicos vertebrados são esses aqui, do grupo cordato. E todos esses outros filos aqui são invertebrados. Não possuem a coluna vertebral, certo? Aqui a gente tem mais uma representação do filo e a gente pode observar o acúmulo de características. Como eu falei, esse é o grau de evolução. Primeiro os poríferos, quinidários, plateumintos, até chegar lá nos cordatos, que a principal característica é a notocorda, que tem cordão nervoso dentro da coluna vertebral. Apresentam outras características aqui, o celoma é uma característica que está aqui, a simetria é uma característica também para a definição dos grupos, a gastrulação, que é uma etapa do desenvolvimento embrionário, também é uma diferenciação do grupo, a multicelularidade, que é a diferenciação das células, também é uma característica para a diferenciação de grupos, mas como nós vamos estudar cada um desses filos separados, em detalhes, então nós vamos ver qual é a característica mais marcante de cada filo, certo? Aguardo vocês nas próximas aulas para a gente estudar cada um desses filos e as suas principais características. Seguimos, que temos agora isso. Obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula, que, como eu disse, nós vamos começar então a estudar sobre os filos. Em caso de dúvida, se você não está entendendo as explicações, você deve falar para a sua professora, para que ela consiga tirar suas dúvidas. Então, assista a aula, preste atenção. Se você não estiver entendendo, se ficou uma coisa que não ficou clara, você fala para a professora para ela tomar providência. O mais é isso. Obrigado pela atenção, galera, e até a próxima. Aguardo vocês.